eu quero convidar você a acompanhar a leitura do texto bíblico. Encontra-se em Efésios, capítulo de número 6, versos de 5 a 9. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versos de 5 a 9. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém. Da série, certamente o estudo de hoje foi o mais difícil quanto ao tema. E como nós trabalhamos marido de verdade, esposa de verdade, pais de verdade, filhos de verdade, o tema de hoje é servos de verdade. E talvez você então possa dizer, bom, mas só está contemplando uma classe exposta no texto. Se você prestar bem atenção, não, porque quer os servos quanto os senhores, todos são servos de Cristo. Por isso, o tema de hoje é servos de verdade. Bom, antes de adentrarmos as particularidades do texto, vamos para as questões do contexto, que são questões muito importantes para o entendimento da matéria. O tema que está regendo todo o trecho que Paulo nos apresenta, já começando a partir do versículo de número 15 do capítulo 5, avançando pelo capítulo 6 até o versículo de número 9, nos fala a respeito de uma vida que foi transformada. Então, tudo que Paulo está apresentando, apresenta como consequência de uma vida que foi alcançada por Deus e foi transformada pelo seu poder, sendo então os atos, práticas de uma nova criatura. Então nós não estamos falando aqui de nenhuma reforma moral, nós não estamos falando aqui de nenhum ajuste quanto às práticas para uma boa e harmoniosa convivência social, como tendo um interesse em ajustar as coisas para que possamos viver bem. A ideia aqui não é essa, porque isso é comum entre os não regenerados. Percebendo uma dificuldade, se processa um ajuste de forma pragmática para alcançar um resultado satisfatório. E assim, numa linguagem bem aplicada ao texto, não haja prejuízo e todo mundo saia com lucro da história. Então, Paulo não está falando a respeito de nenhum arranjo, Paulo está falando de uma obra sobrenatural que acontece na vida daquele que é alcançado pela graça de Deus, e ele então é transformado, e esta transformação repercute, esta transformação tem evidências, essa transformação tem suas consequências, essa transformação frutifica. E é muito interessante que o apóstolo Paulo vai colocando em ordem que a evidência da salvação, do ponto de vista dos relacionamentos, começa no lar, começa na família, tem a casa como base, porque é muito fácil eu ser educado na igreja, é muito fácil eu ser gentil na igreja, é muito fácil ser cordial na igreja, é muito fácil ter uma boa apresentação, ou uma boa fama, ou um bom conceito no trabalho, na escola, no clube. Porém, muitas vezes, tudo isso que é apresentado no âmbito externo não corresponde ao âmbito interno. Então a transformação começa a mostrar seus frutos a partir de casa. É por isso que Paulo traz os aspectos mais práticos, os aspectos mais básicos
dentro de um relacionamento familiar, do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos. Então, está marcado a partir do elemento básico que é a família. Por isso, estranhe, por isso, fique atento. Se não demonstra respeito, cuidado, zelo em casa com os familiares, se não cuida dos da própria casa, diz a Escritura, é pior do que o incrédulo, tem negado a própria fé. Então a conversão frutifica a partir da convivência familiar. Esse é um elemento indispensável. Segundo aspecto, o relacionamento em todas as classes apresentadas, ele é marcado por altruísmo, é marcado por doação. Não importa qual seja o papel, não importa qual seja a responsabilidade, não importa a característica primordial do chamado. O que nós percebemos em todo o relato, em todas as classes, é a necessidade do altruísmo, do amor, da doação. Nada mais estraga um relacionamento do que o egoísmo. Nada mais fere o relacionamento do que o egoísmo. Porque o egoísmo, o egoísta, ele quer extrair algo do outro, ele quer arrancar algo do outro, ele quer sugar algo do outro. E isso mata o relacionamento familiar. Ninguém aguenta ser explorado, ninguém aguenta ser sugado todo o tempo. Então você vai ver que todo relacionamento está pautado no altruísmo, está pautado no ato de ser voluntário, de ser espontâneo. Isso é de suma importância. Agora você vai perceber um terceiro elemento no ordenamento do texto. Além da sua base, de onde aflora a família, além do amor, do altruísmo que marca, é um texto que nos mostra que o relacionamento ele é pautado pela ordem. Não é porque ele tem altruísmo que é uma desordem, que é um caos, que ninguém se entende, que cada um faz aquilo que quer, como quer e quando quer. O amor não é oposto à ordem, o amor não é inimigo da organização, do ordenamento, do encaminhamento. Por isso Paulo vai mostrar que em todos os relacionamentos há ordem, em todos os pares, porque Paulo vai começar da seguinte forma: primeiro mostrando que a esposa é submissa ao marido, e o marido ama a esposa, há um ordenamento. Depois, Paulo vai mostrar que os filhos são submissos aos pais. Os pais amam os filhos. Há um ordenamento. Agora, no terceiro bloco, nós temos servos e senhores. Há um ordenamento. Então, a ordem permeia, envolve, dá norte aos relacionamentos. Não existe relacionamento sadio, desordenado. No caos. Não existe. Existe na ordem estabelecida na palavra de Deus. Então esse é o contexto que nós temos aqui apresentado pelo apóstolo Paulo para a moldura do texto bíblico. Algo mais de perto para com os versículos lidos é o seguinte: no Império Romano, muito provavelmente, segundo John Stott, a época em que o texto foi escrito, o Império Romano ele possuía aproximadamente 60 milhões de escravos. Em todo o Império Romano, 60 milhões de escravos. Os povos que eram subjugados, que eram vencidos, eles eram colocados para a produção. Eles eram tratados como escravos. Então, segundo John Stott, o montante era da ordem de 60 milhões. E na perspectiva romana, o escravo era uma propriedade, era um bem material, era um objeto. E ainda dentro da estrutura romana, na sua cultura, o pai, que era o líder, além de dispor
da vida dos filhos, porque ele podia fazê-lo por conta do poder paternal. Ele podia espancar um filho, ele podia matar um filho, ele podia vender um filho. Se ele podia fazer isso com o filho, o que dizer de um escravo? O seu poder era um poder absoluto. Então nós estamos em uma sociedade cujo poder do possuidor é um poder absoluto, é um poder que pode manter a vida e tirar a vida. A visão do escravo era a de um mero objeto. Então, neste contexto, o apóstolo Paulo vai trazer o padrão bíblico para o relacionamento entre os servos e os senhores. Lembremos-nos que, no contexto, nós tínhamos cristãos que eram servos, ou seja, escravos, e tínhamos cristãos que eram senhores. Então esse era o contexto. O contexto aqui não é ninguém de carteira assinada, CLT, todo direito. Aqui o contexto é outro. Tirado os ensinamentos principais do texto, nós pedimos a Deus graça para fazer a aplicação no final. Porém, esse é o contexto. Então nós estamos aqui numa sociedade em que alguém tem o poder absoluto, pode dispor como quiser do seu escravo, e o escravo não passa de uma mera peça, de um mero objeto. Ele não tem nenhum valor afetivo. E agora, aqui começa o choque da visão cristã para a visão comum, para a visão dentro da cultura romana, ou até mesmo dentro daquilo que restou da cultura grega, é que o apóstolo Paulo coloca a relação entre servos e senhores no âmbito da vida familiar. Ele não separou, está dentro do âmbito da vida familiar. Por quê? Porque os servos, eles faziam parte do cotidiano da família, eles conviviam com a família. Não tem esse negócio de ter o horário de chegar e ter o horário de sair. Não tem esse negócio do feriado, não tem esse negócio do final de semana. Isso não existia. Então, o servo, ele convivia no âmbito da família. Porém, segundo a cultura romana ou a cultura grega, eles não eram tratados nem de longe como alguém pertencente à família. E aqui o cristianismo vai trazer uma nova visão, mostrando como deve ser o tratamento, como deve ser o ordenamento, como o amor deve ser vivenciado no relacionamento entre os servos e os senhores. Então, é fundamental essa questão. Uma outra coisa que eu quero trazer para os meus irmãos, e nós já entraremos nos deveres dos servos e depois nos deveres dos senhores, é como o texto ele é apresentado de forma cristocêntrica, como Cristo é o centro, como Cristo é a base para o relacionamento. Você quer só acompanhar o texto aí para que você possa perceber como isso está distribuído? Olhe só. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, aqui é o patrão, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Primeira vez. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo. Segunda vez. Fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens. Terceira vez. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Quarta vez. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. A quinta vez, ou seja, em cada versículo, a figura do Redentor, a figura do Salvador, a figura do Senhor é apresentada, dando então todo o ordenamento, dando toda a diretriz, dando todo o parâmetro para o relacionamento. Então, não existe, meus amados irmãos, nenhum aspecto teológico que não sirva para a vida diária, a vida cotidiana, para a vida prática. Todo o ensinamento que nós recebemos na igreja, toda a instrução que nós temos aqui,
deve ser observada porque ela tem plena validade e aplicabilidade na nossa vida diária. Então, nós vivemos de forma cristocêntrica. Cristo é o centro, é a base, é a referência, é a fortaleza, é a fonte, é a glória, é o ânimo da nossa caminhada. Todos nós precisamos de motivação. Não há ninguém aqui que não precise de motivação. Todos nós. E a nossa motivação, ela pode ser dividida como cristãos numa motivação primária e numa motivação secundária. Geralmente nós somos mais atraídos pela motivação secundária do que pela motivação primária. E isso é um grande perigo. Por quê? Porque toda motivação secundária, ela vai se exaurir. Toda motivação secundária vai precisar de uma nova injeção, vai precisar de uma mudança, vai precisar de um incremento. Ela não é perene. Explico. Todo funcionário gosta de receber um aumento de salário. Não conheço um funcionário que fique triste ao receber um aumento no seu salário. E quando se recebe um aumento de salário, há o quê? Alegria, há o quê? Ânimo, há o quê? Entusiasmo. Na segunda-feira, chega na empresa, é informado que recebeu um aumento de salário, o camarada começa a trabalhar com todo o gás, com todo o ânimo, com toda a alegria, não quer nem mais ir embora, já quer ficar ali para o dia seguinte. O grande problema é que 3 meses depois, aquele aumento já foi incorporado ao padrão de vida. E certamente ele já não é mais satisfatório. E aí necessita de quê? De um outro aumento. E daqui a 3, 4, 5 meses, de quê? De um outro aumento. Então, quando é o aumento monetário, vai precisar sempre de um outro aumento, de um outro reajuste. Então, isso é uma motivação secundária, é uma coisa boa, mas é uma coisa que tem limite. Um outro exemplo, um elogio. Um elogio é bom? É bom. O reconhecimento do seu serviço é bom? É bom. Motiva? Motiva. Quando o seu líder, quando o seu chefe chega e destaca o seu trabalho, destaca a relevância da sua atuação, destaca a sua importância, não é bom? É bom. Não anima? Anima. Não impulsiona? Não motiva? Sim. Mas vai precisar de um outro, e depois de um outro, e depois de um outro, porque ali não cessa, ali não para. E o problema é que se o elogio não vier, fica como? Se o elogio não surgir, como é que procede? Como é que se comporta? Então, você mudar de ambiente, sair de uma sala, ir para outra sala, ganhar um equipamento novo, são coisas que vão motivando você, a mim, a todos nós, mas há sempre uma necessidade de uma renovação, de uma ampliação, de um crescimento. Há sempre isso. Isso tudo é secundário. Qual é a nossa motivação primária? É aquilo que o pastor Daniel trouxe no início. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando a glória de Deus é o nosso alvo supremo, quando a glória de Deus é o que nos motiva primariamente, quando a glória de Deus é a base daquilo que nós realizamos, não importa qual seja o serviço que realizamos, mas se o fazemos para a glória de Deus, quer tenhamos aumento ou não, quer tenhamos reconhecimento ou não, quer tenhamos novos equipamentos ou não, nós estaremos sempre motivados. Não estou dizendo que os secundários não devam existir, eles devem existir na nossa caminhada, mas eles não são primordiais. E o texto vai nos mostrar exatamente a importância de você ter uma motivação primária correta, que é a glória de Deus. Por que é que muitas vezes na igreja, mudando o que deve ser mudado,
A pessoa, ao assumir uma função, ela assume com todo o gás. Aí vai chegando, aí depois vai arrefecendo, e se não tiver cuidado, arrefece de vez. Por quê? Porque muitas vezes nós desviamos o olhar do principal e colocamos no secundário. E se o secundário não chega, o nosso gás vai embora. Então é fundamental nós distinguirmos o que é principal do que é secundário e ter os nossos olhos sempre fundamentados ou focados naquilo que é fundamental. Então vamos aqui para os deveres. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor. A obediência é um dever do servo, é um dever do empregado, é um dever daquele que foi contratado para executar alguma coisa. Agora, contratado, vai fazendo uma aplicação aqui no nosso contexto. Então, quando você tem alguém que está debaixo da sua jurisdição, da sua orientação, porém ele não é obediente, ele é desobediente, ele desacata a instrução, a orientação, a diretriz, ele desonra a Deus. Você conhece alguém? Não precisa responder não, tá? Cada um de per si. Você conhece alguém desobediente? Você dá a orientação, você dá a instrução, você dá a diretriz. O que é que a pessoa faz? Tudo ao contrário. Aí às vezes você pergunta assim, precisa desenhar? Mas se desenhar também não vai resolver nada não, porque vai desobedecer do mesmo jeito. Então a obediência, a capacidade de receber a instrução, a capacidade de prestar atenção ao que está sendo dito e como está sendo direcionado, é algo que honra a Deus. Então o que se pede dos servos é que eles sejam obedientes, que eles acatem as instruções, que eles façam conforme está prescrito. É tão difícil assim? Segundo aspecto aqui do texto, diz o texto, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, o serviço, ele precisa ser um serviço realizado com sinceridade. É um serviço que é feito tendo o coração diante de Deus. Não sei se você tem a experiência de lidar com alguém que, na sua presença, acaba realizando as atividades de uma forma mais aprimorada, de uma forma mais esmerada, e quando você não está presente, o trabalho é feito de qualquer forma, de qualquer maneira. Ou seja, ela precisa ser vigiada para que efetivamente seu serviço tenha um rendimento mínimo necessário. Paulo está dizendo, olha, não precisa da presença física, não precisa do monitoramento, você precisa agir com sinceridade, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo. Eu tive um professor no seminário, que ele chegava, ele entregava a prova, e ele se ausentava da sala. Ele se ausentava da sala. Ele dizia, a responsabilidade é de vocês. E vocês estão diante de Deus. Então, se vocês serão pastores, vocês não puderem fazer uma prova sem a ausência do professor, não sei o que vai ser da igreja de vocês. Então eu vou me ausentar. Era mais fácil se ele ficasse na sala. Era mais fácil se ele ficasse vigiando. Era mais fácil se ele ficasse monitorando. Mas ali estava atrelado não só o conhecimento da matéria, mas estava atrelado o refinamento do caráter.
Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Aqui está atrelado o refinamento do caráter. Se o trabalho executado na presença do contratante tem uma qualidade superior ao executado na ausência do contratante, então não há sinceridade, e esse trabalho não glorifica a Deus. Obediência e sinceridade. E agora o texto vem mostrando um terceiro dever dos servos: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Então aqui se requer uma excelência no que se faz. Você precisa fazer, o servo à luz do ensino bíblico, precisa desenvolver a sua atividade com excelência, fazer da melhor maneira possível, fazer aquilo de uma forma que, dentro das suas condições e possibilidades, seja o melhor. Então, o que o texto requer dos servos é que eles sejam obedientes, é que eles sejam sinceros e que eles trabalhem com excelência. Aplicando aqui para os nossos dias, se requer que haja, então, mudando o que deve ser mudado para inserir o nosso contexto, pontualidade. A pontualidade na prestação do serviço, a pontualidade a respeito no que diz, no que está acertado com relação ao cumprimento do horário, isso é muito importante. Eu já ouvi vários empregadores cristãos, não foi só um não, já ouvi vários, eles afirmarem, para desgosto dos ouvintes, que os piores funcionários da sua empresa são os chamados, e agora eu estou fazendo de profissão, os chamados cristãos. Já ouvi de uns, não, se tiver que contratar um cristão e um não cristão, eu vou optar pelo não cristão. É mais obediente, é mais dedicado, é mais responsável, é mais assíduo. O outro não. Você já imaginou que tragédia? Porque à luz do texto era para ser justamente o contrário. Pontualidade, assiduidade. Por quê? Porque o trabalho é feito para a glória de Deus. Ele não vai falsificar atestado, ele não vai inventar doença, ele não vai dar um jeitinho para não ir trabalhar. Por quê? Porque ele sabe que o trabalho é o meio instituído pelo próprio Deus para o seu sustento e por meio da sua assiduidade ele glorifica a Deus. E a produtividade, ele está sendo pago para produzir, ele está sendo pago para trabalhar, ele está sendo remunerado, no nosso contexto, para trazer um resultado. E ele precisa trazer um resultado satisfatório. Então, é de suma importância que quem executa o trabalho, quem é contratado, não importa a modalidade, não importa a condição, leve em consideração a boa utilização do seu tempo, não faltando ao trabalho, não se atrasando com o trabalho e desenvolvendo o seu trabalho de forma a gerar lucro, a gerar resultado, a gerar um retorno, porque você está sendo pago com esta finalidade. Então, isso é de suma importância. Tem muitos cristãos que desenvolvem inúmeras atividades na igreja. Inúmeras atividades na igreja. E imaginam que isso seja um reflexo ou uma consequência de uma vida cristã madura e espiritual. Não necessariamente. Porque o que nós temos como reflexo de uma vida cristã e madura não é uma sobrecarga de atividades na igreja, não é um ativismo eclesiástico. O que nós temos como evidência de uma vida cristã madura são relacionamentos que são pautados dentro de uma postura bíblica e no que diz respeito ao envolvimento com as atividades do labor, sempre feitas com excelência. Não importa se o camarada prega bem, não importa se ele canta bem, não importa se ele toca bem, não importa o que ele faça aqui na igreja. Se ele é um mau funcionário, ele é um péssimo exemplo, ele é uma péssima referência.
ele não serve para estar aqui na igreja. Agora, ninguém disciplina mau funcionário, o que é um erro nosso. O crente devia ser disciplinado eclesiasticamente se ele é um mau funcionário, porque ele é uma vergonha. Ele envergonha o nome de Cristo, é uma vergonha. Então a gente deveria cuidar disso com todo zelo, com todo cuidado. Vamos para aqui, deveres dos senhores. Segundo bloco. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles. Aqui nós temos apenas uma expressão, uma frase, que vai resumir tudo o que foi solicitado dos servos, mudando, obviamente, o que deve ser mudado. Deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Então aqui nós temos algumas questões que, no contexto da época, deveriam ser observadas. Eram escravos? Eram escravos. Porém, eles não deveriam ser tratados com opressão. Eles não deveriam ser oprimidos. Não deveria ser o uso da força o carro-chefe para o desenvolvimento das atividades. Algumas pessoas dizem assim: você quer conhecer uma pessoa, é só dar poder. Só dar poder. Aí alguém diz: o poder corrompe. Não, o poder não corrompe. O poder não corrompe. O coração corrompido se evidencia com o poder, mas não é o poder que corrompe. É o coração corrompido que se evidencia. Então alguém, se você quer conhecer uma pessoa, é só dar a ela poder. E não é verdade? Quando a pessoa às vezes está com o poder na mão, ela oprime. Quando ela está com o poder na mão, ela subjuga. Quando ela está com o poder na mão, ela pisa, ela esmaga. Mas aquilo sempre esteve no coração dela. Ela só não tinha oportunidade de fazer. É por isso que essas manifestações, elas se apresentam, quando a gente muda a esfera, no âmbito do relacionamento da família. Porque às vezes o que não pode fazer na empresa, faz em casa. Na empresa muitas vezes é educado, em casa é extremamente mal educado. Por quê? Porque em casa ele se sente o poderoso. Então essas questões são muito importantes. Então os senhores são chamados a uma vida de cordialidade e não de opressão, intimidação. Não devem coagir. O apóstolo Paulo diz: olha, não é assim. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com ele, deixando as ameaças. Então isso é real. Segunda questão: sem exploração. Sem exploração. Isso é importantíssimo. Você receber por aquilo que foi contratado, você receber por aquilo que foi acordado, é justo. É justo. Agora, você explorar é injusto. E aí tem pessoas que exploram. Tem pessoas que se aproveitam das oportunidades. Tem pessoas que, valendo-se da vulnerabilidade de outrem, requer aquilo que não está efetivamente acordado. Dou um exemplo claro. Uma pessoa que contratou uma determinada pessoa para um serviço no âmbito da sua residência, sabedor de que aquela pessoa que fora contratada, ao sair dali, estaria na sua residência, ela se sente no direito de pegar os seus filhos,
levar para a residência dessa pessoa que já executou a sua jornada de trabalho conforme contratado para aquele dia, para aquela função, para aquele momento ali, e ela vai para o lazer, ela vai se divertir, e a pessoa vai ter que tomar conta dos seus filhos. E a pessoa não vai poder dizer não, porque precisa do trabalho. Dei um exemplo. Mas esse exemplo, mudando o que deve ser mudado, muitas vezes ele é aplicado em outras circunstâncias. E o que é isso? Isso se chama exploração. Você vai explorar alguém. Então a exploração é contrária. Você contrata uma pessoa para um serviço e a pessoa, por inexperiência, lhe dá um valor extremamente abaixo do mercado. Aí você diz, não, ela deu o valor. Legalmente está correto. Eu pedi o valor do serviço, ela me deu o valor do serviço, está devidamente contratado, é legal. E a pergunta é moral? Você sabendo que aquilo ali foi apresentado num valor que é irreal, que a pessoa é inexperiente, que a pessoa não está tendo a dimensão correta do que se requer dela, e você aceita, o que é isso? Isso não é exploração? Se fosse com você, você gostaria? Se fosse com você, você acharia aquilo justo, correto, lícito, decente? Então Paulo está dizendo, olha, no contexto da época, é sem opressão e sem exploração. Ele é servo, ele é um escravo, mas ele não deve ser explorado de jeito nenhum. O que podemos aplicar para os dias de hoje? Em primeiro lugar, o respeito. O respeito é um elemento que deve marcar o tratamento daqueles que são líderes para com os liderados, dos empregadores para com os empregados, dos chefes para com aqueles que são subalternos. Muitas vezes o chefe se acha no direito de fazer gracejos. Muitas vezes o chefe se acha no direito de colocar apelidos. Ele é chefe. Ele se acha no direito de invadir a privacidade. Ele é chefe. Não, tem que haver respeito. Não importa. Não importa a idade, não importa o grau de escolaridade, não importa, tem que ter respeito. Por que tem que ter respeito? Porque aquele que está diante de você foi criado à imagem e semelhança de Deus. O reformador João Calvino, interpretando o sexto mandamento, ele dizia assim, ninguém precisa tirar a vida de outrem para quebrar o sexto mandamento. Basta denegrir aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, para que se tenha ali a quebra do sexto mandamento. Basta que você comece a ridicularizar, debochar, escarnecer daquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, para que haja a quebra do sexto mandamento. Trazendo para uma forma mais contemporânea, alguém já disse que só ri da cicatriz quem não sentiu a dor do corte. Dizem que essa frase é de Shakespeare. Só ri da cicatriz quem não sentiu a dor do corte. Então, é muito fácil desrespeitar o outro, é muito fácil debochar do outro, é muito fácil achar graça do outro. Mas o que se requer de um líder, de um chefe, de um empregador, de um patrão cristão, é que ele tenha respeito. Mas que ele haja com justiça. Que ele haja com justiça. Há uma parábola que certamente ela apresenta a doutrina da eleição de uma forma muito gloriosa, muito objetiva. É a parábola dos trabalhadores que são contratados e enviados para a vinha. Um grupo é contratado logo cedo, outro grupo posterior, outro grupo posterior, outro grupo posterior, e no final das contas,
alguém fora contratado do apagar das luzes. O dono da vinha, na hora de fazer a remuneração, chamou o administrador e disse que o administrador deve começar então dos últimos para os primeiros. E os últimos começam a receber o mesmo valor que os primeiros. E aí houve então uma inferência dos primeiros que eles haveriam de receber mais, porque trabalharam mais. Então eles seriam merecedores de mais, uma vez que os últimos receberam aquilo que fora contratado originalmente com eles. E qual é a resposta do dono da vinha? Se eu pratiquei alguma injustiça com vocês, não contratei vocês para tantas horas por tanto, não estou pagando isso, então não há injustiça da minha parte. A justiça se dá pela execução daquilo que foi efetivamente combinado, efetivamente acertado. Então seja justo. Agora, há uma outra manifestação na relação, que é misericórdia. Misericórdia é diferente de justiça. Misericórdia é você agraciar com algo que não foi devidamente ajustado. É o que a gente costuma dizer que foi um plus. É algo a mais. Então, isso é misericórdia. Então, se você puder, seja misericordioso, ou seja, faça como empregador, faça como líder, faça como quem contrata, algo a mais, porque você é misericordioso. Agora, você não pode deixar de ser justo nunca, porque a justiça é uma obrigação, faz parte do bojo. Por último, a consideração. A consideração diz respeito aqui a investir no outro, a dar uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento ao outro. Então, isso é muito importante no relacionamento entre o contratante e o contratado. Aqui nós temos então no texto os deveres dos senhores e também os deveres do servo. Finalizo mostrando como o texto vai trazer aqui uma moldura para aquela época e para os nossos dias. O texto vai nos mostrar, em primeiro lugar, que apesar de funções diferentes, apesar de funções distintas, de papéis diversos, tanto servo quanto senhor, eles são iguais. Não há um melhor e um pior, um superior e um inferior. O texto quebra essa ideia de que o senhor é superior ao servo, que o servo é inferior, é menos digno do que o senhor. Não, o texto vai nos mostrar que há igualdade. Eles estão diante de Deus no mesmo patamar. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para ele não há acepção de pessoas. Então aqui fere de morte a estrutura social, tanto romana quanto a visão de mundo grega, mostrando que no cristianismo as pessoas diante de Deus, embora com papéis distintos, elas são iguais. A esposa é igual ao esposo, os filhos são iguais aos pais, os servos são iguais aos senhores. Isso na dignidade. Segundo aspecto, há um aspecto de justiça. Por quê? Porque ambos possuem um só Senhor, e todos eles haverão de prestar contas a este Senhor. Não haverá um fórum diferenciado para os servos e outro fórum para os senhores, porque todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, e todos nós haveremos de prestar contas diante de Cristo. Não importa a sua idade,
não importa o seu conhecimento, não importa a sua capacidade econômica, não importa. Todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Isso deveria trazer ao nosso coração temor e tremor. Isso deveria trazer ao nosso coração um senso de realidade, um choque de realidade, porque nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E perante este juiz, ninguém consegue dar um jeitinho, ninguém consegue esconder, camuflar, ninguém consegue obstruir ou postergar. Ninguém. Então a igualdade está presente, porque todos nós haveremos de comparecer perante o Senhor. O esposo, a esposa, os pais, os filhos, os servos e os senhores. E mais, finalizo mostrando que, no que diz respeito aos cristãos, embora haja uma posição social distinta, há um elemento de fraternidade. São todos irmãos. Abra sua Bíblia em Filemon. Filemon. Filemon reflete muito bem essa questão do momento em que o texto foi escrito, no que diz respeito ao relacionamento entre senhor e servo. Filemon é um senhor cristão e o objeto da carta é o encaminhamento de um servo, de um escravo, chamado Onésimo. E aí, no versículo 16, está assim: não como escravo, o que efetivamente ele era, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então, quando aquele escravo fujão, ele retorna ainda escravo, porém numa condição diferenciada, na condição de irmão em Cristo. Por isso, Paulo, escrevendo a Filemon, diz: não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Então, nas relações entre senhores e servos, patrões e empregados, empregadores e contratados, havendo o vínculo da fé, ao elemento da fraternidade, ao elemento que une a todos, a uma pessoa que traz todos para a mesma condição. E essa pessoa é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Muitas vezes, nós queremos trazer um colega de trabalho à igreja, mas nós deveríamos lembrar que o nosso ambiente de trabalho deveria ser a primeira igreja que o nosso colega de trabalho deveria conhecer. Muitas vezes nós queremos trazer um familiar à igreja, nos esquecemos que o ambiente doméstico é o primeiro ambiente que o nosso familiar deve conhecer a igreja. A igreja somos nós, eu e você. Você é a igreja. Onde você se encontra, a igreja se faz presente. E o que se requer de todos nós é um testemunho que é consequência da transformação que foi operada pelo Espírito Santo de Deus. Não há essa questão de marido de verdade, esposa de verdade, filhos de verdade, pais de verdade, servos de verdade, à parte do poder transformador de Cristo Jesus, o Senhor.